Olá, graça e paz, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. 20 horas. Chegamos ao nosso último devocional da noite. Este é o momento para tirarmos um tempo para meditação, refletir no dia, nas coisas, na nossa vida, nos problemas, nos milagres, nas grandes maravilhas que o Senhor realizou em nossas vidas. Mesmo que ainda não seja aquilo que é da vontade do nosso coração, mas segundo a vontade do nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e de todos os seres viventes, incluindo a nós. Há momentos da vida que vivemos nas verdadeiras ondas do mar. Um dia estamos lá em cima e daqui a pouco estamos em colisão com os rochedos, com as areias, com as pedras. E é tão complicado vivermos assim em virtude das coisas que acontecem externamente, por exemplo, saúde na família, a perda financeira, desemprego, brigas nos relacionamentos, esfriamento. O que mais tem acontecido é o esfriamento no casamento. Que porventura há uma limitação, né? Quando se está namorando, é como se fosse uma Ferrari, anda a 200 por hora. Casou, puxa o freio de mão, dá uma segurada entre os filhos e o freio de mão fica cada vez mais lá em cima até que fica tudo estagnado, e não pode ser assim. E nesta noite o Senhor irá nos instruir a meditar, a conviver com as ondas. Sim, o Senhor vai nos instruir como conviver com as ondas, e este é o tema do momento de fé de hoje. O projeto A Marca da Promessa traz para a leitura o livro de Mateus capítulo 14, versículo 30, e a palavra diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Quantas vezes, num ato de desespero, sem ao menos pedirmos sabedoria a Deus para lidar com aquela situação, nós desesperadamente gritamos por socorro. Não confiamos nele, mas confiamos em gritar, não é mesmo? Mas antes de continuarmos, para você que está chegando agora em nosso canal no YouTube ou entre outras plataformas de redes sociais, se inscrevam, curtam, siga-nos. Para você que está aqui no YouTube, comente, compartilhe, dê um like, é importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Preste atenção no devocional desta noite para a sua vida. A experiência de Pedro, andar sobre as águas, exerce fascínio em nós. Temos uma cena diferente de tudo quanto já vivenciamos. Por outro lado, o pedido tão ousado que ele fez também nos toca. Nunca deixamos de nos surpreender com as impulsivas e espontâneas respostas do mais audacioso participante do grupo dos 12. Quero fazer algumas observações sobre este momento, quando a intensidade do vento e a fúria das ondas puseram fim à breve aventura do futuro apóstolo. As ondas não surgiram quando Pedro começou a andar sobre as águas. O texto nos diz que os discípulos haviam remado umas quantas horas sem conseguir avançar muito, porque o vento lhes era contrário e as ondas batiam no constado do barco. Mateus 14, versículo 24. Estas condições os acompanharam ao longo da noite, e nada mais eram que um péssimo contratempo para os seus esforços. Eram homens acostumados ao mar, e esta certamente era uma situação que conheciam muito bem.
Do mesmo modo, nós vivemos cercados pelas dificuldades e aflições que, muitas vezes, não têm qualquer impacto sobre a nossa vida. Quando Pedro deixou o barco, as ondas continuavam sendo as mesmas de quando estava dentro dele. A sua empolgação com a aventura, o fascínio com a pessoa de Cristo, permitiram-lhe ignorar a existência das ondas. Ele estava concentrado e extasiado pelo desafio de caminhar sobre o mar até chegar a Jesus. Nós também, nos momentos de grande excitação espiritual, nem percebemos a existência de contratempos e obstáculos na vida. Eles em nada afetam a nossa vivência espiritual. Em determinado momento, no entanto, Pedro deixou de olhar para Cristo e olhou para as águas. Ao fazer isso, tomou consciência das ondas que estiveram ali a noite toda. Mas agora a situação dele tinha mudado. Era extremamente precária e perigosa. As mesmas ondas agora lhe provocaram um temor paralisante e puseram fim à sua experiência de andar sobre as águas. Quando começou a se afundar, a rápida intervenção do Mestre salvou-o de se afogar. Que conclusão tiramos destas observações? Muitas vezes cremos serem as circunstâncias ao redor que nos fazem cambalear na vida. A experiência de Pedro nos revela outra coisa. Não são estas circunstâncias que nos afetam, mas sim a perspectiva com a qual as observamos. O lugar onde estivermos parados no momento de tempestade determinará o tipo de resposta que vamos dar. As ondas eram as mesmas. Pedro no barco, Pedro caminhando e Pedro se afogando. Mostra-nos que a mesma pessoa não terá sempre a mesma reação. A nossa visão das coisas é que fará a diferença. E preste atenção na mensagem que eu trago hoje para você pensar. Como você reage em tempos de crise? Olha, particularmente eu, há uns tempos atrás, entrava em desespero. Achava que era o fim da linha, o fim do mundo. O pânico era tanto que começava a esmurrar a minha cabeça para tentar achar algumas soluções para, naquele momento, me safar da situação. Mas eu aprendi de verdade que Deus não trabalha na agitação. Deus não trabalha no desespero. Mas continuando aqui, o que estas reações dizem sobre você? No início eu me achava despreparado e hoje eu digo que de verdade o trabalho que o Senhor fez na minha vida melhorou bastante este conceito do desespero. E por fim, em quais aspectos deve trabalhar para ter reações mais espirituais? Devemos buscar incansavelmente a obra redentora de Jesus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, este momento de fé foi especial, Pai. Eu sinto, não desfazendo dos outros, são mais de 100 devocionais gravados. Muito mais. Mas esse, hoje, eu sinto a condução do Espírito Santo desde o início da abertura até este exato momento, para que no momento das tribulações, no momento das ondas gigantescas, nós não devemos temer, mas sim pedir socorro àquele que é fiel para nos suprir todas e quaisquer necessidades e de intervenção. Vivemos num mundo caótico em que a cada momento há um desemprego,
há um falecimento na família, há uma internação, uma intervenção clínica, é Covid, é doença na família, é medo de vacina, é a vacina que pode dar reação. São tantas e tantas e tantas e tantas as tribulações. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. O seu caráter não muda. O seu caráter é irrevogável. Ele nos sonda, nos alimenta. Olha, o que Ele fez no dia de hoje, na minha vida e na sua vida. Quantas vezes estávamos próximos a entrar num gigantesco buraco sem saída, umas trevas sem escapatória, e Ele nos livrou do laço do passarinheiro. Jesus. 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 Seu nome tem autoridade sobre nós. Jesus. Jesus. Obrigado pelo alimento, Pai. Obrigado pelo resgate dos enfermos. Obrigado pela proteção de nossas vidas, famílias, parentes, amigos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que está ouvindo, não termina a sua oração. Este é o momento que você tem para ter uma intimidade sobrenatural com Deus. Não desista. Ao seu nome, toda honra e toda glória. Amém.